Nós estamos iniciando o nosso shiur de Ilhot Deot, capítulo 6. Nós estamos na sequência, na lei 5. A gente acaba de estudar sobre amor ao próximo como a ti mesmo na aula anterior. Na lei 3, na lei 4, a gente estudou sobre o amor ao próximo como a ti mesmo. E também falamos sobre o amor do... Terminamos na última vez sobre a lei do convertido, que a Torá ordena 2 vezes. Né? Além da gente amar o próximo, a gente tem que amar o convertido. Agora a gente vai ver uma proibição da Torá, tá? Onde a Torá afirma que a gente não pode odiar um outro no coração. Então, para entendermos esta aula, tá certo? Eu vou ler para vocês aquilo que consta no Pasuk, no versículo da Torá, ok? Que eu acho que é de extrema importância a gente ler o que consta na orientação disso na Torá. Em Levíticos, isso significa no terceiro livro da Torá, em Parashat Kedoshim, em Vaikra, em outras palavras, no versículo 19, capítulo 19 de Levítico, versículo 17, a Torá afirma o seguinte: Lo tisna et achicha bilvavecha. Não odeies o seu irmão no seu coração. Ocheach tochiach et amitecha. Você deve advertir o seu próximo, advertir ele para pegar no tranco, para quando você vê o teu próximo fazendo uma coisa errada, você tem que admoestá-lo, você tem que adverti-lo a fazer o que é correto. Velo tissa alav chet. E você não vai carregar sobre ele um pecado. Rashi comenta, o que quer dizer não carregar sobre ele um pecado. O exegeta Rashi de 1000 anos atrás ele fala, significa, quando você vai adverti-lo, não envergonha ele. Não envergonha o seu amigo ao adverti-lo. O que a gente vai estudar é exatamente esse versículo, o que consta nesse versículo. Primeiro, o ódio, que consta que a gente não pode odiar, e a Torá frisa no coração. Perdão. Depois, a admoestação, como é que tem que ser? Como é que deve ser a advertência? É de extrema importância, pessoal, ok? Acredite em mim, é de extrema importância o que a gente vai estudar, porque é fundamental. E a gente muitas vezes falha com isso, e é corriqueiro a gente falhar com isso. Tanto pais com filhos, nós com os amigos, marido e mulher. Por isso é importante a gente estudar isso bem. Vocês entenderam a ordem do versículo? Eu só vou repetir em português. Você não deve odiar o seu irmão no seu coração. Você deve advertir o seu próximo e não carrega sobre ti o pecado. Esse é o versículo. Então vamos na lei 5, que agora a gente vai entender o que Maimônides está falando para nós na lei oral. Né? Ele está trazendo já a determinação da lei. O que se aprende desse versículo? Diz Maimônides: ter ódio no coração por um outro judeu constitui transgressão a um preceito. Conforme está dito, o versículo que a gente viu, não odiarás teu irmão no teu coração. É importante dizer o seguinte: esta é uma ordem de Deus para o coração. Pessoal, pensam comigo. Existem ordens, a maioria das ordens e os preceitos da Torá é ação. A Torá não ordena coração. Coração, a Torá ordena você amar a Deus, temer Deus, não odiar. Não odiar o próximo, está escrito, não odeia ele no coração. O que quer dizer? Odiar dentro de você mesmo. É uma proibição de você odiar dentro. Agora, se eu odeio um amigo, ok? Dentro do meu coração, eu estou transgredindo um preceito da Torá. Eu fiz alguma coisa? Não. Não fiz. Eu odeio ele, mas não fiz nada. Eu recebo castigos, chibatadas, que nem ele vai falar agora. Não, você não vai receber chibatadas. Por que você não vai receber? Porque você violou no coração, mas você não transgrediu nada. E se eu bati nele, eu não estou transgredindo o ódio? Não. O ódio que a Torá proíbe é no coração. Bater é outra proibição. Você não pode bater num outro irmão. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então você está transgredindo, você não está amando ele. Entenda que o ódio que a Torá proíbe, o Maimônides é muito preciso. Ele fala, se a Torá diz não odeia no coração, significa que todo ódio que a Torá proíbe como lei para cada indivíduo é o coração, ok? Então você não deve
odiar o teu irmão no coração. Então vamos continuar lá, vocês vão entender. Não odiarás teu irmão no teu coração. Essa violação não é castigada por chibatadas, pois ela não envolve uma ação. Você não fez uma ação nenhuma. Não significa que... Não está dizendo, eu odiei, portanto eu bati. Bati é outra coisa. Ódio por si só. Ódio eu tenho dentro de mim. Se eu tenho ódio sobre alguém dentro de mim, é isso que a Torá proíbe, então proíbe aquilo que está dentro do coração. Então é isso que você não pode ter. Eu fiz alguma coisa? Não. Eu mereço chibatadas? Chibatadas significa 40 chibatadas. A gente dava 40 chibatadas. Era 39 chibatadas. A Torá fala 40 se dá, mas não acrescenta. Para uma pessoa que ele falha numa ação, que ele fez alguma coisa contra. Aqui, ele não fez nada, ele só odiou no coração. Então a Torá só advertiu quanto ao ódio que se guarda no coração. Esta é a proibição da Torá. A Torá não quer que você aguarda... Tá certo? Que você guarda ódio do seu irmão no coração. Eu peço para os anfitriões ficarem ligados se alguém entrar, porque às vezes eu não estou vendo quem está entrando, vocês vão permitindo. Portanto, alguém que bate no seu próximo ou humilha, muito embora esteja proibido de fazê-lo, não transgride a proibição de não odiarás. Curioso isso, né? Quer dizer, imagina, você poderia pensar, uma vez que eu bati no meu amigo, então quantas proibições eu transgredi aqui. Uma, amarás o próximo que eu te, mas eu não estou amando ele. Outra, que a Torá fala que você não pode bater no teu irmão, não levantarás a mão sobre o teu irmão. Outra, não odiarás o próximo, etc. Não. Odiarás? Se eu bati, ele não transgredi. Porque ódio significa ódio dentro do coração. Quer dizer que mesmo se eu não bati, mas se eu tenho ódio no coração, é isso que a Torá proíbe. Certo? E já que é uma transgressão, que não há uma ação, então você não pode dar o castigo para uma pessoa, porque não tem nem como você identificar, você concorda? Como é que um tribunal vai identificar se eu odeio ou não? A gente odeia muita gente, essa é a verdade, a gente odeia muita gente, mas será que a gente realmente consegue ver o que o outro está odiando? Sabe? A gente sabe, a gente tem pessoas que a gente não gosta. E o outro nunca soube que você não gostava do fulano, até você verbalizar. Mas se você não vai verbalizar, não, o outro vai saber que você não odeia o outro. Então, já a Torá, quando proíbe o ódio dentro do coração, porque isso é um sentimento. Raras são as leis de sentimento, como a gente falou, amor, temor, ódio também. Então, a Torá proíbe você, a proibição da Torá é muito mais severa, entendeu? Porque é uma proibição interior. Quer dizer, nós não podemos odiar o próximo. Ok, já que eu não posso odiar o próximo, o que eu devo fazer quando o outro faz algo para mim que está levando a eu odiá-lo? Acontece muito, pessoal, na nossa vida. Um cara está fazendo uma coisa, ótimo. Ele está fazendo uma coisa contra a minha vontade. Não estou gostando disso. O que eu devo fazer? Eu vou guardar dentro do meu coração, eu vou começar a odiá-lo. Estou transgredindo o preceito da Torá. Qual que é o caminho correto, então, para mim atuar com essa pessoa que está fazendo, que está tendencioso a fazer uma coisa contrária à minha vontade, que está levando eu a odiá-lo? Qual que é o caminho correto? Veja agora qual que é o caminho correto. Veja agora na próxima halakha, ok? Vocês entenderam que aqui o ódio que a Torá proíbe é somente apenas aquilo que está dentro do coração. Por isso vem a próxima lei, Maimônides escreve: quando alguém pecar contra o seu próximo, pessoal, lembra dessa lei, é fundamental. Cara, você vai casar? Léo casou agora, Maluf e os outros vão casar, se Deus quiser. Lembra dessa lei. Essa lei é prática pra caramba. Presta atenção na lei. E eu vou contar um bocado de história aqui sobre essa lei. Primeiro ele diz assim: quando alguém pecar contra o seu próximo, este não deverá guardar rancor e permanecer calado. Esse é um grande problema que acontece com a gente. Sabe qual é o problema que acontece com a gente? Acontece com a gente, o problema é que o cara fez uma coisa ruim para você e você fica calado. Você não gostou, você fica calado. Ele volta a fazer, você começa a ter ódio dele. Por quê? Porque ele está fazendo isso para mim. Pô, o outro não tem bola de cristal, cara. Se você não falar para ele que isso está te chateando, ele vai voltar a fazer diversas vezes para você.
O ódio é causado por quê? Porque você não pronunciou, porque você não falou. Você ficou guardando no teu coração, você pensou que você é capaz. O cara está abusando de você, você nunca falou que isso te ofende. Então você vai criando ódio sobre ele. Ah, e você não quer transgredir um preceito da Torá de não criar ódio? Então você tem que, como que você tem que atuar? Você tem que verbalizar. E isso é um grande segredo no relacionamento. Já vamos chegar lá. Diz ele assim, L'chaim. quando alguém pecar contra o seu próximo, este não deverá guardar rancor e permanecer calado, conforme se diz sobre os ímpios. E Avshalom não falou para Amnon nem mal nem bem, já que Avshalom odiava Amnon. Pessoal, Tanakh. Vamos voltar um pouquinho da história, ok? Rei David tinha algumas mulheres. E com uma mulher ele teve Avshalom, que era um dos seus filhos, e a sua irmã com a mesma mulher, chamada de Tamar, ok? Com uma outra mulher, tá certo? Ele teve um filho chamado Amnon, ok? A mãe de Avshalom e a mãe de Tamar era filha de uma rainha, era uma mulher muito bonita. Tamar era simplesmente uma filha do rei Davi lindíssima, tá certo? Cujo Avshalom era irmão de Tamar, de pai e mãe. Já o Amnon, que era filho de Davi com outra mulher, então ele era irmão de Tamar, só que só pelo pai e não pela mãe. Amnon fissurava a irmã Tamar. Tamar, ela era literalmente linda. E Tamar era virgem. E, portanto, ela não saía. As virgens ficavam em casa, não saíam, ficavam, enfim, no palácio, etc. Amnon queria, porque queria deitar-se com a sua irmã, com Tamar. Ok? E ele não sabia o que fazer. E ele adoeceu. E ele se aconselhou com o primo dele. E o primo dele falou o seguinte, olha, diga para o teu pai que você quer que a sua irmã faça aqueles doces, enfim, alguma comidinha para você que te sirva. E aí você faz o que você tem que fazer e pronto. E de fato, Amnon estava doente, enfermo, e fala para o rei Davi, e fala para o seu pai, pai, gostaria muito que minha irmã pudesse fazer uns doces que só ela sabe fazer, eu queria que ela fizesse isso para mim. Ok. E assim a irmã faz. E obviamente tem guardas lá, mantendo o quarto, guardas, etc. De repente, Amnon pede para que os guardas saiam e pede para sua irmã servir para ele a comida gostosa. A irmã Tamar, obviamente, sabe, pura, ela vai e serve o seu irmão que está enfermo. E, de repente, ele força a barra que ele quer deitar-se com ela. E ela, obviamente, rejeita. Mas ele força a barra e deita com a Tamar. E viola a virgindade da sua irmã. A Tamar fica desesperada pelo ato que ele fez e imediatamente fala porque a Tamar alegou para o irmão, falou, você quer casar comigo? Casa da maneira digna, casa da maneira correta. Sabe, faz a Rupav Kiddushim, enfim, me aceita como mulher. Falou, não, 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 e foi e pimba. Quando ela ficou assim, violada, ela pediu e implorou para o irmão casar, ela pediu, por favor, para o irmão casar com ela, e infelizmente o irmão falou não, não somente que falou que não, saia daqui, eu não quero te ver nunca mais. E ele a enojou, que depois que ele foi e fez o que fez, simplesmente ele só queria deitar-se com ela, uma vez ele deitou e afastou ela. Ela saiu, ela rasgou as suas roupas, ela colocou cinzas na sua cabeça. O irmão, Avshalom, o irmão de pai e mãe, ficou possesso com essa história e começou a odiar o seu irmão, mas na calada da noite não revelou o seu ódio por ninguém e nem sequer foi se explicar com seu irmão, só que acabou matando o irmão. Avshalom acabou matando o irmão, o Amnon, tá certo? E foi uma cena famosa do Tanakh, curiosa, que é o caso de Amnon e Tamar, quer dizer, o caso de dois irmãos do mesmo pai e de mães diferentes, que tiveram um relacionamento onde o irmão da irmã dos dois pais foi lá e vingou o sangue de Tamar. Só quero te contar essa história para vocês entenderem agora o processo da lei.
Quer dizer que Avshalom guardou um rancor, guardou uma raiva do irmão e ficou calado. Então volta no versículo. E Avshalom não falou para Amnon nem mal e nem bem, já que Avshalom odiava Amnon. Tá certo? Avshalom, ele odiava Amnon, mas ele não falou nada para o irmão, deixou calado. Pelo contrário. Então está preceituado que a vítima deve tornar o assunto conhecido do agressor, dizendo a ele: por que você se comportou assim comigo? Guardem essa frase, tá? Guardem essa frase para a tua vida. Alguém te fez uma coisa que você não gostou? Uma mulher te fez uma coisa que você não gostou? Fala: por que você fez isso comigo? Se te chateou dentro, não guarda o rancor dentro do teu coração, não guarda o ódio dentro do coração. Você está transgredindo uma missão da Torá. Simplesmente vai com calma, da maneira correta e fala: por que você fez isso? Eu não gosto disso. Quanto seria a vida mais fácil se a gente pudesse se expressar? Mas não, você é bobetão, acha que você é bom pra caraca. Você fala: não, vou abrir mão, vou. Ninguém está vendo o teu sacrifício. E só você perde, só você sofre. Então, a Torá nos ensina, para você não criar ódio para alguém, quando alguém te faz algo que você não gostou, cara, imediatamente vai lá e diga: por que que você fez isso comigo? Continua: por que você pecou contra mim em tal assunto? Fala, verbaliza. Sabe, não fica que nem um bobo que não estou guardando rancor e pensando mal da outra pessoa. Esse é um método brasileiro de ser que é horrível. A gente bate nas costas do cara: como vai, tudo bem? A gente vira as costas: é um mala, um cara, um chato, um filho da mãe, etc. Quer dizer, você guarda coisas contra ele. Você tem ódio de certas pessoas que o cara nunca soube que você teve. Se Avshalom fosse falar com Amnon: o que você fez com a minha irmã? Sabe, tira a limpo. Tirar a limpo é a coisa mais agradável que tem, porque você não vai guardar no teu coração. Veja, doeu agora? Vai lá e tira limpo. Não fica carregando ódio dentro do teu coração. Essa é a proibição da Torá. Por isso, logo em seguida, a lei que fala que não deve odiar o próximo, Maimônides vem e nos ensina: cara, para você não guardar ódio sobre alguém, simplesmente tira limpo. Tá bom? Tira limpo. Mas assim, na chincha, na hora, vai lá. A gente vai ver de como que tem que ser, se Deus quiser. Nós vamos continuar. Presta atenção nos detalhes das próximas leis, de como deve ser feito isso. Porque lembra no versículo, está escrito para você não carregar sobre ti o pecado, você não deve envergonhar o outro em público. Não é que você vai lá em público e pá, fala na frente de todo mundo: isso também é ser ridículo, é agir errado, a gente já vai ver. Mas a reação correta, conforme o judaísmo que a gente está vendo aqui na lei de Maimônides, é que a pessoa deve tirar a limpo, não deve guardar. E esse é um defeito nobre, grande, da maioria da população, principalmente de brasileiros em particular. Que americano fala: na xixa, o que você fez? Sabe, não pode deixar as coisas acontecer e ficar calado, conforme está dito. Certamente repreenderás teu companheiro. Você precisa repreender o cara te fez uma coisa má. E a gente está muito mal acostumado. O cara vai lá, brinca com você uma brincadeira, você deixa. Na segunda vez, brinca depois mais uma brincadeira, você deixa. Pô, chega a terceira vez, quarta vez, quinta vez, você está chateado porque você não gostou desde a primeira. Mas você falou que você não gostou? Não, então o cara aproveita. Ai, o que você fez entre a primeira, a segunda, a terceira, a quarta? Teve ódio dele. Uau! Você está transgredindo um preceito da Torá, porque o ódio da Torá não é ódio executado, é ódio sentido. Então, você não pode sentir ódio. Por que você deixou sentir ódio? Como é que faz para não sentir ódio? De prima, vai lá e repreende. Vai lá e fala: opa, por que isso, amigo? Por que isso? O que eu fiz de errado? Oi? Rabino, Sim. tirar a limpo até mesmo um crime, porque o que fizeram contra Tamar não foi um ato banal ou mero pecado, foi um crime, para meu ver, hediondo. E outra Certo. coisa, como assim? Me desculpa, eu me colocando no lugar da Tamar. Eu posso falar o que for, a pessoa me pedir desculpa o que for. Foi um crime vil, violento cometido. Como é que eu vou perdoar ou não ter ódio, por exemplo, de alguém que estupra uma irmã minha, que mata um pai meu, que não sei o que? É muito bonito na teoria, mas na prática Então, não é assim, não. você está falando bem, Samuel. Eu não estou falando que você não está falando. Você está 100% na tua consciência. Maimônides está analisando todos os casos, em todos os meios e de todas as maneiras.
Um erro não justifica o outro, em outras palavras. Amnon não poderia ficar, como o versículo fala, o seguinte, e não conversou Avshalom com Amnon. Ele não conversou e ele criou uma cena para poder matar o irmão. Entendeu? Sem tirar limpo. Entendeu? Você pode chegar e falar com o cara, olha, você fez uma coisa errada, sabe o que? Ele ia ser condenado à morte, sabe? Quer dizer, ele ia morrer do mesmo jeito. A única coisa é que ele, pelo menos, ele teria que fazer o certo na hora, é você falar, amigo, você está sabendo o que está acontecendo? Quer dizer, sabe, não faça por trás. Ele ficou com ódio muito tempo e isso acabou levando à morte dele. Não só que ele morreu, tá? Ele morreu, tá? Como o outro também, o Amnon, o Avshalom também depois morreu. Aliás, o rei Davi, coitado, né? O rei Davi, ele teve 4 castigos depois que ele pegou aquela Batsheva, que era a esposa de Uriah Hittite, né, conforme o Torá diz, depois ele foi castigado. Esse é um dos primeiros castigos que ele teve, da morte desse filho que Avshalom acabou matando o Amnon, o filho, que agiu, obviamente, de má fé. O que Maimônides, ele está dissipando a história. Concordo contigo, Samuel, mas ele está dissipando a história, falando quem errou e quanto errou e como errou. O pecado foi gigantesco, ele mereceria, mas a maneira que Avshalom, ao não conversar com o irmão e simplesmente teve o ódio sobre o irmão, isso também não é correto. Então, Maimônides aprendeu daqui, qual é a maneira correta? Cara, não deu. Vai lá, fala, e é um grande problema que a gente tem. Olha o que ele diz aqui. Se posteriormente o agressor pedir desculpas, a vítima deverá perdoá-lo sem usar de um comportamento cruel, conforme se depreende do dito e Avraham orou a Deus. Está falando num caso convencional, não está falando de Amnon e Tamar, é um caso mais sério, mas ele está falando assim, por exemplo, quando a pessoa ela chega à conclusão, tá certo? Que o outro fez uma coisa que você não gostou, e você foi, se verbalizou, e você se pronunciou, tá certo? E você foi contra... e você falou, pô, por que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Tá certo? Aí, de repente, aquela pessoa fala, olha, desculpas, etc. Então, você tem que saber perdoar, não tem que ser cruel em não perdoar aquela pessoa, tá certo? Porque, afinal de contas, o cara se desculpou, o que ele fez é uma coisa ruim. Então, tá bom, então não volta a fazer, entendeu? Esse é o caminho correto. A gente vai ver até quanto, ele fala que até quando a lei diz que é cabível de se perdoar diante de um ser humano para com outro ser humano. Existe a conduta de Deus, e nem sempre o homem tem a conduta de Deus, porque a conduta de Deus é que Deus ele perdoa miríades de vezes. Já a conduta humana, entendeu? Pela lei judaica, até 3 vezes, se a pessoa ela fez o mesmo erro com você, você perdoa depois. Se você não perdoava, nem a pessoa ela é culpada, o agredido não é culpado por conta do agressor, que 3 vezes já é uma coisa que ele já fez isso diversas vezes, então isso acaba se tornando algo complicado. Muito bom. Então, essa é a lei que a gente está falando de um versículo apenas da Torá, em Parashat Kedoshim nós estamos falando. Em Parashat Kedoshim, a Torá volta e nos fala no tisnai et achicha bilvavecha, você não deve odiar o teu amigo no teu coração, ocheach tocheach et amitecha, você deve advertir o teu próximo, velo tissá alav chet, e você não deve carregar sobre si o pecado. Tá certo? Perdão. Então, agora a gente vai ver a segunda parte do versículo, que é advertir o próximo. Como que se deve, quem deve e como deve advertir o próximo. Essa é uma lei conjugada, 7 a 8. Vamos ver se a gente consegue ler, pelo menos, a 7 a gente consegue, vamos ver se a gente consegue hoje também. Quem vê um indivíduo, lei 7. Quem vê um indivíduo cometendo pecados ou se conduzindo de maneira inadequada, tem a obrigação preceitual de encaminhá-lo para o caminho correto e de informá-lo que ele está se prejudicando com as suas más ações. Conforme está dito, certamente repreenderás o teu companheiro. É o mesmo versículo. Você não deve odiar o teu irmão no seu coração e você deve repreendê-lo. Repreender significa, se vê alguém que ele está fazendo um pecado, você tem que falar, amigo, não é assim que se faz. Tem que fazer da maneira correta, é assim que se faz. Ok? Agora, como que se faz essa repreensão? Quais são os detalhes? Quem pode fazer essa repreensão? E como deve ser feita a repreensão? Também
é muito delicado. Às vezes, pessoas repreendem outras e transgridem uma proibição natural de envergonhar o outro. Veja, o próprio Rashi, a gente estudou, desse versículo fala, não carrega sobre ti o pecado, logo depois de repreender o próximo, significa não envergonhe ele. Rashi comenta, você não deve envergonhar ele. Porque se você repreende uma pessoa na frente de todo mundo, e você, isso acontece com muitas pessoas, às vezes a gente se vê mais religiosas que outro. Numa sinagoga você sabe rezar, o outro não sabe, você sabe fazer aquela brachá, não, você sabe levantar, não, e o cara está sentado, levanta, não sabe que tem que levantar. Você faz. Aí o outro não está entendendo nada, que você deu bronca nele, ele vai e levanta rapidinho, né? E você se acha todo gostosão. Aí vamos perguntar por que você fez isso com ele. Ele falou, porque a Torá manda repreender. Ele estava errado, eu repreendi ele. Só que você não repreendeu da maneira correta. Desculpa, você envergonhou um irmão na frente de outros. É um grave pecado. Mas a Torá manda repreender. Manda repreender, mas a Torá manda que você não carregue o pecado em seguida. A ordem é, não odeie o teu irmão no seu coração, repreendas, né, o seu próximo e não carregue o pecado. O Rashi fala que você não envergonha ele. Veja a continuação da halakha. Quem admoesta ao trem, quer dizer, quem adverte ao trem, seja devido a uma ocorrência entre os dois. Seja devido a uma ocorrência entre ele e Deus. Quer dizer, ele está falando tanto nos preceitos que tange eu e o meu semelhante. Tantos nos preceitos que tangem entre eu e Deus. Por exemplo, se eu falhei com você, que eu te roubei, então eu preciso te repreender. Amigo, não pode roubar. Sabe, não é certo que você está fazendo isso. Ou eu bati em alguém, você vai repreender ele e falar, amigo, não pode bater um no outro, isso é proibido. Ou, por exemplo, você viu uma pessoa transgredindo o Shabat. Shabat é entre o homem e Deus. Ou você viu uma pessoa comendo em Yom Kippur. O amigo não pode comer em Yom Kippur. Isso é mitzvot entre ele e Deus, tá certo? Já não é mais preceitos entre eu e você ser valente, é entre você e Deus. Então ele diz assim, tanto faz, deve fazê-lo de maneira confidencial. O que quer dizer confidencial? Ele tem que fazer entre você e ele, nunca na frente da comunidade, nunca na frente de outros. E é difícil, pessoal, porque às vezes você está com a faca e o queijo na mão, então você já não gosta do cara, aí você que o cara falhou, você começa a vai lá, e você vai falar, não pode fazer isso, por que você fez isso, você não sabe nada. Meu, aí tiro sai pela culatra. Olha, ele deve falar com calma e gentileza, explicando que o está advertindo pelo próprio bem dele e que tem por objetivo fazê-lo merecedor da vida do mundo vindouro. Esse é o propósito da advertência. Você tem que ir com calma, você tem que ir tranquilo, você tem que chegar e falar para o cara, olha, amigo, eu justo vi que você falou, meu propósito é só te orientar qual que é o caminho certo, sabe? Pode ser que você não entendeu o recado, deixa eu te falar, olha, é assim que se faz. Mas quando isso, você não vai falar na comunidade. Você viu o cara pecou na comunidade, fica quieto. Não fala nada. Não vai menosprezar o cara na frente. É um grande pecado você humilhar alguém na frente de outra pessoa. Humilhar uma pessoa é matá-lo. Ok? Lembram disso? Humilhar uma pessoa, você deixa o cara vermelho. Você sabe, que você deixa um outro cara vermelho, humilhado, você derrubou sangue. Da gravidade que tem de você humilhar alguém de você. Então vem a Torá e fala, cara, você viu uma cena? Guarda, fica calado. Aconteceu na sinagoga, você viu? Ótimo. Se teus olhos viram, é com o intuito de retificar aquela pessoa. Então, vai lá e conversa ele com calma, tete a tete. Depois, posso te falar uma coisa? Construtivo. Pois não. Tá bom, muito obrigado. Ainda bem que você me repreendeu. As pessoas gostam quando é repreendido com carinho, porque você está colocando ele no lugar certo. Você não ofendeu ele. Você foi lá com calma, você explicou o que é certo fazer. E você ensinou, ótimo. Fez bonito. Vem o Rama e fala, se ele aceitar a demonstração, se ele aceita o teu repreendimento, será bom. E caso contrário, você tentou repreender uma pessoa, mas você não viu que o cara, de repente, ele não estava com essa bola toda, ele não queria ser repreendido, que ele quer continuar na mesmice, será preciso adverti-lo uma segunda e uma terceira vez. Você precisa procurar outro meio para como adverti-lo até que ele vai cumprir. Vamos final dessa halakha, depois eu quero ler para vocês um ayom tão bonito. Olha, de fato, sempre se deve admoestar alguém que peca até que ele resista e diga,
não te escutarei. Quer dizer, você precisa procurar até o cara chegar e falar, não me fala mais isso, eu não quero mais te escutar, tá bom? Diz ele, todo aquele que tem a possibilidade de retificar, admoestar um pecador e não o faz, é responsabilizado por aquele pecado por ter abdicado de repreendê-lo, já que tinha a possibilidade de fazê-lo. Ele está dizendo, Maimonides aqui, se você tinha a oportunidade de repreender uma pessoa e você não fez, e aquela pessoa ela continua na mesmice por falha, por desconhecimento de causa, que você teria a oportunidade de retificá-lo e você não fez, você é culpado por isso. Por que seus olhos viram uma falha do outro, se não era com esse propósito de você repreendê-lo? E você ficou calado. Você ficou calado, então o cara vai continuar fazendo errado. Por que ele está fazendo errado? Porque você viu e não repreendeu. Então lembra que você carrega isso nas suas costas. Isso que Maimonides ele diz aqui, ok? Até que Maimonides ele diz de qual que é o local, a maneira e a condição que a gente deve repreender a alguém. Antes de falar o Yom Yom, eu quero ler essa próxima alahá, porque eu acho que é muito importante a gente fechar esse ciclo, que a próxima lei também está ligada sobre a admoestação. Então nós vamos estudar essa lei e depois a gente fala algumas coisas que é importantíssimo a gente falar sobre isso. Lei 8. Quem admoesta o trem não deve, a princípio, falar asperamente até ofendê-lo. Isso que a gente tinha falado. O cara não tem que falar assim para poder ofender a pessoa. Conforme está dito, e não carregará sobre ti o pecado. Lembra? A continuação do versículo é que você não deve carregar o pecado. Nós trouxemos do exegeta Rashi, que viveu 1000 anos atrás, dizer que o quê? Que a pessoa que ela assim faz, então o pecado quem carrega é ela, porque você está ofendendo, está envergonhando alguém. Assim disseram os sábios, é possível advertir alguém de maneira tal que seu rosto fica alterado? É sobre isso que está dito, não carregará sobre ti o pecado. Você não deve deixar o cara com cara vermelha e envergonhá-lo. Daqui aprendemos que é proibido envergonhar um judeu, muito menos em público. É gravíssimo isso. É gravíssimo envergonhar um semelhante. É gravíssimo. Embora não seja uma violação castigável com chibatadas, envergonhar o próximo é um pecado muito grande. Sou eu que estou falando isso, mas Maimonides está falando. Assim disseram nossos sábios, a pessoa que envergonha o próximo em público não tem parte no mundo vindouro. Uma das coisas que a pessoa ela perde todo mundo vindouro, o paraíso, é quando ela envergonha alguém em público. Portanto, deve-se tomar muito cuidado para não envergonhar uma pessoa em público, seja ela uma criança ou um adulto. Não se deve chamá-la por um nome que a embarace. Você chama uma pessoa, tem um apelido engraçado que deram para ele, bullying, e você vai lá e chama ele em público dessa maneira. Está envergonhando ele? Não deve fazer assim. Nem mencionar algo que a envergonhe. Você não deve chegar e falar para o cara e dizer o seguinte, né? Fala, pô, lembra quando a gente ia lá e comia os negócios? Você agora você virou religioso, você vai falar as coisas? Você lembra quanta gente fazia lá? Está envergonhando aquela pessoa, não deve fazer isso. Agora, quando que você deve advertir uma pessoa que você deve precaver a si próprio de não envergonhá-lo? O Maimonides ele traz uma cláusula. Presta atenção e a gente vai estudar isso porque é muito delicado isso. Ele diz assim, quando que essas regras que eu não devo envergonhar, quando ele fala que precisa admoestar alguém, quando ele peca com o seu semelhante, olha só, as quais situações isso diz respeito a todos os casos entre o homem e seu próximo. O cara roubou, você vai lá e fala não pode roubar. O cara bateu, você fala não pode. O cara xingou, você fala que não pode. Todas as leis que tem entre o seu homem e seu semelhante deve fazer isso. Tomar cuidado de não envergonhar, etc. Mas o cara que de propósito, e vou falar de novo, super importante dizer de propósito, o cara fez um pecado entre ele e Deus, em público, aí já é diferente, não podemos ficar calados.
se o cara teve segundas intenções e fez em público um pecado entre ele e Deus, aí já não entra mais essa regra. Olha o que diz lá. No entanto, com relação aos casos espirituais, se ao ser admoestada a pessoa não se arrepender discretamente, o cara estava na sinagoga, o cara pegou um chofar em Shabbat e começou a tocar. Você não vai esperar ele terminar os toques do chofar para depois você falar para ele no final, não pode tocar chofar no Shabbat. Ele sabia que não pode tocar o chofar no Shabbat. Ou não, ele está fazendo, é uma mitzvah entre ele e o Criador. As pessoas estão lá, as pessoas vão escutar. Você fala, amigo, para de tocar, não se toca chofar no Shabbat. Ah, você está me envergonhando em público. Calma aí. Uma mitzvah entre você e o Criador, você está na frente de outras pessoas, então ela pode ser envergonhada em público, tendo seus pecados divulgados, sendo ofendida, humilhada e amaldiçoada. Presta atenção, pessoal, essa linguagem do Maimônides trata-se de uma pessoa que está fazendo de pirraça. Então ela tem os seus pecados divulgados, sendo que você vai falar que não pode, que está pecando, sendo ofendida, humilhada e amaldiçoada, até que se arrependa e corrija seu rumo, conforme fizeram todos os profetas de Israel. Os profetas de Israel falaram em público, volte para o Criador. Ele está falando, você, perverso, volte para o Criador. Quando a pessoa ela falha de pirraça, ela sabe que é um preceito da Torá que não pode, e mesmo assim ele está fazendo, então você tem que advertir, você não pode ficar calado, porque ele não está pecando com o próximo, ele está pecando com Deus. E ele está sendo de orientação para os próximos, para as pessoas que estão observando. Então ali, você não espera fazer isso recatado, como ele falou, confidencial, que ele usou a expressão. Você não faz isso. Não, aí você precisa tomar atitudes radicais na hora, no momento, para poder repreender aquela pessoa, para que demais não aprendam, e aí, se for o caso, ela vai se ofender, ela vai ser humilhada, vai ser amaldiçoada, enfim, porque as outras pessoas vão estar falando. Trata-se de uma pessoa que faz de pirraça. Ok? Isto é muito, muito, muito importante a gente saber. Pessoal, eu preciso falar para vocês. O que consta no Código de Leis. Essa mitzvah de repreender não é para qualquer um. Não é todo mundo. Veja, a verdade é que é uma mitzvah que está escrito na Torá. Eu sei. Mas não é todo mundo qualificado que consegue repreender de acordo com a lei. E às vezes a gente tem que passar a bola para quem sim pode advertir. Se você vê uma pessoa que você não tem gabarito para poder advertir alguém, e se você for falar com ela, você vai estar ofendendo ela vai fazer o contrário. Por que você não passa para alguém que tem gabarito? Você fala, Rabino, posso te falar? E não é lachonará. Tá bom? Isso não é maledicência. Você fala, Rabino, posso te pedir ajuda? Eu vi fulano está fazendo, eu não vou falar para ele, porque se eu for falar, vai ficar mal e ele não pode ser que ele não vai escutar e pode tirar, o tiro pode sair pela culatra. Então eu vou te comunicar o que está acontecendo e você vai ter a sabedoria de como educar aquela pessoa, de como tem que fazer o certo. Isso que eu estou querendo dizer. Admoestar não é um preceito fácil. E não é um preceito que cabe a todos. Mas deve ser delegado. Não é à toa que você viu. Se você viu, se você tem a capacidade de repreender porque ele é teu amigo, ele vai te escutar, brother, sister, whatever, que a gente sabe que eles vão te escutar, ótimo, assim o faça. Mas se alguém estranho que você nunca viu, e assim você vai chegar para ele já demonstrando, etc., você vai criar um ódio dele para com você. Será que esse é o preceito que Deus está te dando? No mesmo versículo fala, não odeies o teu próximo. Adverte ele e não carrega o pecado. Então vem o Código de Leis e fala o seguinte, da mesma forma que é uma mitzvah positiva, uma ordem positiva, da gente advertir o próximo quando ele falha e será escutado. Você sabe que o cara vai te escutar? Da mesma forma, é proibido advertir o próximo quando ele não vai te escutar. Deixa eu explicar isso. Imagina uma pessoa que ela falha, ok? Ela não sabe que é pecado. Uma pessoa que não sabe. No exemplo do Ramal que a gente viu no final da Lei 8, era alguém que sabe de pirraça que está fazendo contra Deus. Vamos pegar o nosso caso, que é a grande maioria das pessoas que se encontram no nosso mundo, ok? No nosso mundo, no nosso métier. Você encontra uma pessoa, ela não sabe que é pecado, você está vendo que ela está falhando.
Se você advertir ela, porque não pode fazer, você acha que ela vai cumprir ou não vai cumprir? Primeiro, você acha que ela sabe da gravidade daquela coisa? Será que ela entende? Será que ela sabe toda a gravidade da coisa como você entende ou não? Ela não sabe, tá certo? Ela nem sabia que ela estava pecando. Agora você, o grande Rocham, o seu grande sábio, vai lá e vai advertir ela, falar para ela que não pode fazer. Bom, até agora, ela não sabia que era proibido. Ela nunca estudou, ela está fazendo puritano. Agora vem você e fala, sabe, não pode fazer, é proibido fazer isso. Putz, continuar, ela vai continuar. Ela vai pecar. Só que agora, a tua advertência fez com que, ao invés dela pecar de hoje em diante sem querer, agora ela vai estar pecando de propósito. Parabéns para você. Cara, fantástico. Não só você não advertiu, a tua advertência não valeu nada. E não só, a tua advertência carrega o pecado dela agora vezes mais. É isso. Vem a Torá e fala da mesma maneira que você, mitzvah, advertir uma coisa que vai ser escutada, da mesma maneira você tem que ficar calado quando a pessoa não vai escutar. Principalmente se você não sabe passar para ela todo o teor das coisas. Deixa alguém começar a explicar para ela, para poder, até que ela vai conceber a ideia e ela vai realmente deixar de fazer aquilo que ela está fazendo errado, certo ou errado. Este é o caminho correto. Por isso, a gente está estudando no Rambam uma mitzvah super delicada, ok? É delicada. A do estar não é para qualquer um, não é para qualquer hora, não é a cada momento. É só em momentos que devem, enfim, quando em particular, no caso entre uma pessoa e a outra, se é em público, então tem que saber como fazer da melhor maneira possível, porque às vezes, ao invés de você cumprir um preceito, você pode estar transgredindo vários outros na hora de administrar errado, quando você não é capacitado para isso. Eu queria terminar, a gente terminou essa lei, a gente vai ficar aqui nessa lei, mas eu queria terminar com uma passagem que o Rebbe ele traz no livro dele, a primeira obra do Rebbe em 1943, chamado Ayom Yom. Veja essa passagem e eu quero ler isso para vocês. Olha que linda a interpretação que o Rebbe ele fala sobre esse versículo, ok? Então, no dia 26 de Iyar, tá, do ano de 1943, o Rebbe escreve no seu dia o seguinte: antes do mandamento, repreenderás teu companheiro, que é a mitzvah que a gente vai estudar de que a gente tem que repreender. Antes disso está escrito, mas não odiarás teu irmão. O que quer dizer isso? Pois esta é uma pré-condição indispensável para quem for repreender. Cara, se você não gosta de alguém, não repreenda ele. Você é totalmente desqualificado para repreender ele. Você vai deixar o cara mais irado, mais nervoso. Para começar, você odeia ele. Então vem a Torá e te fala antes de você repreender o próximo, não odeias o teu semelhante no teu coração. Depois a Torá fala, então você vai repreender o seu amigo. Por quê? Porque se você odeia alguém, você não pode repreender. Quem odeia não repreende. Está desqualificado para repreender. Eu não gosto dele, como é que eu vou repreender? E você sabe, a gente gosta de repreender quem a gente odeia. Essa é a verdade. A gente não gosta do cara, a gente quer falar, olha o que você faz, olha o que o cara fez, olha o que o cara... Come on. Você está desqualificado para repreender. Sabe por quê? Porque a Torá fala, não odeias o próximo no seu coração. E aí, então, repreendes o próximo. Diz, por essa é uma pré-condição indispensável para quem for repreender. Olha que o Rebbe termina e conclui nessa frase fantástica. Logo em seguida está escrito na Torá, e não levantarás sobre ele o pecado. A gente explicou até agora, conforme a explicação do Rashi, quer dizer, não carrega o pecado se você vai humilhar ele, tá certo? Se você humilha ele, você está carregando o pecado. O Rebbe interpreta de uma maneira um pouquinho diferente, e aqui é o creme de la creme, a cereja do bolo. Por que a Torá fala e não levantará sobre ele o pecado? Se a reprimenda, quer dizer, se essa tua, isso que você repreendeu ele, não surtiu efeito, se de repente não surtiu efeito, você foi uma pessoa que você não odeia, você teve todo o cuidado, e você foi repreender o teu próximo, e sabe o que? Não surtiu efeito. Não surtiu efeito. Vem a Torá afirma, sem dúvida a culpa é sua. A culpa é sua, de quem está repreendendo. Não é culpa do outro. O outro ele não sabe, coitado. Ele falhou. Você não odeia ele. Ok, você tem que repreender ele. Eu vou repreender ele. Ele não se consertou, de que a culpa não é dele que falhou.
é tua que tinha que repreender. A Torá diz que não odeia o outro no seu coração. Repreenda o seu amigo para que você não carregue o pecado. Quem você não carrega o pecado? Você. Você que está repreendendo, se o outro não escutou, a culpa é sua. Sem dúvida a culpa é sua. Por quê? Pois tuas palavras é que não saíram do coração. Pessoal, isso aqui é ouro. Se eu vou repreender alguém da boca para fora, nunca ninguém vai escutar. Se você repreende alguém do coração, se o cara vê que você está sentido por uma falha que ele cometeu, que te dói, que você quer colocar ele no local, você não quer envergonhar ele. Sabe, você simplesmente quer o bem dele. E você vai falar palavras que saem do coração? Cara, entra no coração. Ah, mas se entra no coração. Entra. Eu te falo para vocês, entra no coração. A Torá fala disso. Quer dizer, a gente vai fechar hoje o estudo com essa mensagem. A Torá, quando diz, não odeie o outro no seu coração, é uma condição para que a pessoa possa repreender o próximo. Se você odeia, pronto. Vai falar para o outro. Tem gente que eu não gosto aqui na minha comunidade, infelizmente. Não é todo mundo que a gente ama, tá certo? Ama como a ti mesmo. Assim, teria que sim. Mas tem pessoas que você tem uma repreensão. Então, você vê que ele está falhando. Se eu não sou qualificado para isso, eu passo para outro rabino. Eu falo, rabino, fala para ele que ele está fazendo isso, porque eu não posso. Por que eu não posso? Porque eu estou desqualificado. Por quê? Porque se eu for repreender ele, vai ter outro sentimento de raiva, de ódio, etc., de humilhação. E não são palavras que não saem do coração e o cara não vai escutar. E agora ele está sabendo que não pode ser feito porque você repreendeu e agora a culpa dele aumentou. Então, você carrega sobre ele o pecado. Você que carrega o pecado, suas palavras vão entrar num repreensão. Então, você tem que saber muito antes de repreender alguém. Eu só queria mostrar para vocês que repreensão, qualquer que seja ela, admoestação, qualquer que seja ela, é muito delicado. Pensa zilhões de vezes antes de se comunicar com aquela pessoa. Analisa bem se você não odeia ele. Analisa bem se as suas palavras não surtiram efeito. Pensa bem com carinho. E aí, então, toma a tua decisão. Se você chega à conclusão que não é você, delega, cara. Delega, deixa o outro assim fazer. Entendeu? E aí a gente vai ter o sucesso de realmente amar o próximo, não odiar o próximo, estar unido, sem envergonhar ninguém e fazer com que todos façam o caminho correto. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Eu tenho um outro evento, eu peço desculpas. Sobre quinta-feira que vem, aguardem anúncio. Que eu quero ver se eu vou conseguir estar de volta. Eu vou estar no Rio na quinta-feira, fazendo um casamento às 4 horas. Paulinha, é quinta-feira. Cadê o Willy? Azak Baru, Rav. Muito bom, como sempre. Oi, Tá bom? É bonito, né? Isso é lindo. Isso é bonito. Azak Baru, genial. Muito bom sempre estudar o Rambam. Não é? Fantástico. Rav, só uma dúvida só. Para você passar para alguém de maior nível que conseguiria fazer a repreensão direito, você teoricamente vai falar qual o problema, certo? Isso não pode ser considerado um Lashon Hara? Definitely não. Não, boa questão. A gente estava falando. Não é Lashon Hara quando você tem um intuito de consertar alguém de uma falha, tá? Desde que realmente no teu coração é esse o propósito. Então você está querendo acertar alguém. É igual uma professora falar para os pais, olha, teu filho fez isso lá. O professor está falando Lashon Hara? Não. O professor e teus pais querem te colocar num bom caminho. Então quando o propósito é correto e a gente vai retificar alguém de uma falha, e você está contando para a pessoa certa, né? Não é aquela pessoa que também vai usar isso como fofoca, tudo, etc. Se essa pessoa usar o que ele escutou para demais, entendeu? Aí realmente é uma grande falha. Não sua, porque você teve boa intenção, porque você confiou no profissional. Mas qualquer um que usa isso apenas para divulgar, apenas para menosprezar, aí realmente, sem dúvida alguma, seria a maledicência. Se não, é o caminho de retificação. É a mitzvah que a gente está estudando, entendeu? Ele é exatamente isso. A Torá fala, você tem que advertir. Advertir é apontar o pecado do outro e falar. É verdade que aqui está falando você direto com aquela pessoa, mas se você não é uma pessoa adequada, então você procura a pessoa adequada. E às vezes a pessoa adequada, Willy, por incrível que pareça, não é nem um professor, não é nem um rabino, às vezes é um amigo, sabe? Às vezes um amigo está mais qualificado para poder... Isso é importante a gente dizer aqui, sabe? Às vezes eu faço isso. As pessoas vêm para mim, falam acontece uma falha sobre o sujeito, eu falei, eu sei que é amigo dele, eu falo, vem aqui, amigo, você vai fazer assim, assim, assim.
E dá muito certo, entendeu? Mas você precisa procurar uma pessoa confiante, uma pessoa que você pode instruir, pode falar de verdade de coração. Porque, às vezes, a pessoa é muito mais próxima do amigo, muitas vezes, do que um pai, do que um professor. Né? E, às vezes, amigos conseguem coisas maravilhosas que pais e professores não conseguem. Então, é importante isso que você falou. Realmente, de fato, nesse caso, não é chamado Lashon Hara. Ao contrário, é uma grande mitzvah que você está consertando a pessoa e botando ele no seu devido lugar. Shkoyach. Vamos deixar